Seja bem-vindo ao dia 319 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos a 1 Crônicas no capítulo 5 e 6, iremos a Hebreus no capítulo 10, iremos ao profeta Amós no capítulo 4 e finalizando a leitura de hoje iremos finalizar também o livro de Salmo. Iremos a Salmo 149 e Salmo 150. Aqui em 1 Crônicas nós vamos ler sobre a descendência de Ruben, nós também vamos ler sobre a descendência de Gade e também nós vamos ler a descendência da metade da tribo de Manassés. No capítulo 6 nós vamos ver os descendentes de Levi, nós vamos ver os músicos do templo. E também nós vamos ver a cidade dos levitas, que tudo isso nós vamos encontrar no capítulo 6 do livro de 1 Crônicas. Vamos à leitura de 1 Crônicas no capítulo 5, diz assim: Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. Abre parênteses. De fato, ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os seus direitos de filho mais velho foram dados a José. Fecha parênteses. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmim. E esses foram descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi pai de Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que foi pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben, e esses foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os registros genealógicos. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema, e o bisneto de Joel. E eles foram viver na região que vai desde Aroer até o monte Nebo e Abaal Meon. A leste ocuparam a terra que vai do deserto que estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles de toda a região do leste do Gileade. A tribo do lado de Ruben ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clã de Bazã, Safã o segundo, e os outros foram Janai e Safate, e esses foram os parentes deles por família: Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia, Eber. Eram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, trineto de Micael, que foi filho de Gesissai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Baçã e seus povoados, e toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e todo de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade, a metade da tribo de Manassés, tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar o escudo e espadas e de usar o arco, treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e os seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E foram muitos inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Baçã a Baal Hermon, isto é, no Senir, até o monte Hermon. Estes foram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiel para com Deus, dos seus antepassados, e se prostituíram, seguindo os deuses que o Deus tinha destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel incitou Pul,
que é de Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e a de Gade, e a metade da tribo de Manassés, para Hala, Rabor, Hara, e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. E estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. E esses foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron, Uziel. E esses foram os filhos de Arão: Arão, Moisés e Miriam. E esses foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abiús, Abissua gerou Buque gerou Uzi gerou Geraías, Zeraías gerou Meraiote gerou Amarias gerou Aitube gerou Zadok gerou Aimaas gerou Azarias gerou Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias gerou Aitube gerou Zadok gerou Salum gerou Ilquias gerou Azarias gerou Seraias gerou Zeadoc, Zeadoc foi o prisioneiro quando o Senhor enviou a Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. E esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson: Libine e Simei. E esses foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E esses foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. E esses são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados: de Gerson, filho de Lebine, que foi seu pai Jaate, pai de Zima, que foi pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi pai de Jeaterai, de Coate, seu filho, Aminadab, pai de Cora, que foi pai de Assir, que foi pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi pai de Assir, que foi pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi pai de Saul, de Eucana, Amassai, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi pai de Eliabe, pai de Jeorão, pai de Eucana, que foi pai de Samuel. Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Lebine, pai de Semei, pai de Uza, pai de Semeia, pai de Ragias, que foi pai de Assaías. Esses são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor. Depois que levou, a arca foi levada, eles ministravam o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos, junto com os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Semeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Semei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Devi. Entre os Meratitas, à esquerda de Emã, parentes dos Meratitas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari e filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, do templo do Senhor. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam do sacrifício do altar, do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço no lugar santíssimo, como também do sacrifício de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E esses foram os descendentes de Arão: o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi pai de Abissua,
pai de Buque, pai de Uzi, que foi pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi pai de Aitube, que foi pai de Zadok, pai de Aimás. Essas foram as cidades e regiões dadas aos levitas para que nelas habitarem. E esses são os descendentes de Abraão. O clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, em Libina, Jatir, Estemoa e Ilém, Debir, Assã, Jutá, Bet-Semes, com as suas respectivas passagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Gebá, Alemete, Anatote e com as suas respectivas pastagens. Todas 13 cidades foram distribuídas entre os clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteados 10 cidades permanentes ao clã da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteados 13 cidades das tribos de Isacar, de Aser e de Naphtali, a metade da tribo de Manassés que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas do território de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dados por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon, Gate e Rimon, com as suas respectivas passagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner, Bileã, com as suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Isacar, Quedes, da Berate, Ramote, Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Massal, Abidom, Hucoque e Reobe, com as suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galiléia, Ramon, Kiriataim, com as suas respectivas pastagens. E essas foram as cidades que as outros meratitas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com as suas respectivas pastagens, e da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto de Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas respectivas pastagens, da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Manaim, Resmon e Jazar, com as suas respectivas pastagens. Vamos agora ao Novo Testamento? No Novo Testamento, nós faremos a leitura lá em Hebreus. Hoje nós faremos a leitura de Hebreus no capítulo 10. Aqui nós vamos ler que o sacrifício de Jesus ele foi definitivo. E também nós vamos ver um apelo para a perseverança dos santos. Vamos a essa leitura? Hebreus capítulo 10. A lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pusesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e de holocausto e ofertas pelo pecados não te agradas. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifício, ofertas, holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste, e nem deles te agradassem. Abre parênteses, os quais eram feitos conforme a lei. Fecha parênteses. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover o pecado. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrados dos seus pés.
Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e a escreverei em sua mente. E acrescenta: dos teus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com a firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos incentivando as boas obras. Não deixemos de reunir-se como igreja, segundo os costumes de algum, mas procuremos encorajar uns aos outros. Ainda mais aqui quando vocês veem e se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, pois precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e somos destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos agora ao livro de Amós? Hoje, no livro de Amós, nós faremos a leitura do capítulo 4. Aqui no capítulo 4 de Amós, nós vamos ver que Israel, ele mesmo, diante de tudo o que eles viram as mãos do Senhor fazendo, eles se mantiveram rebeldes. Vamos a essa leitura do profeta Amós nos falando? Diz assim, Amós capítulo 4. Ouçam essas palavras, vocês, vacas de Bazã, que estão nos montes de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e o último de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão até Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado com oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva. Quando ainda faltavam 3 meses para a colheita, mandei a chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação choveu, e a outra secou e não teve chuva. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim,
declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas vinhas e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram com um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Vamos hoje à nossa última leitura. A nossa última leitura de hoje está nos últimos dois salmos. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 140 e Salmo 150. São dois salmos de cânticos de alegria ao nosso Deus. Vamos adorar a Deus porque nós já vencemos mais um livro, e esse livro é o livro de Salmo. Pela segunda vez durante esse ano, você está finalizando o livro de Salmo. Parabéns para você que está nessa jornada comigo. Você pode já comemorar e falar que você já leu a Bíblia de forma quase completa, mas o livro de Salmo você já completou duas vezes durante esse ano. Vamos a essa leitura? Salmo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel ao seu Criador. Exulte o povo de Sião ao seu rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborins e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitórias os oprimidos. Regozijam-se os fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de dois gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Salmo 150. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no com seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta, louve-no com lira e harpa, louve-no com tamborins e dança, louve-no com instrumentos de corda, louve-no com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Mais uma vez, parabéns por estar acompanhando essa leitura e finalizar mais uma vez, né, de forma de duas vezes nesse ano o livro de Salmo. Você é um agraciado, você é uma graciada, e que o Senhor continue abençoando e te ajudando nessa caminhada de leitura bíblica. Que, se o Senhor nos permitir, retornamos amanhã. Até lá.